Mais uma dica do quadro Bom Sabor, começando a partir de agora. Chefe Lino, mais uma vez conosco. Tudo bom, Lino? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Fez boa viagem até a emissora? Perfeito e obrigado por ter nos convidado. Prazer sempre tê-lo aqui. Lino, hoje tem cordeiro. Cordeiro. É um prato que eu fiz para Na verdade, fizeram uma feira gastronômica, onde eram os pratos de caprinos e ovinos, né? E cada um tinha que desenvolver um prato, eu desenvolvi um prato e esse prato acabou ganhando lá como o melhor prato da feira. Olha, que legal! E por falta de nome, eu coloquei Cordeiro do Chefe Lino, que eu tinha desenvolvido, mas é uma coisa muito simples. Justo! Receita by Chefe Lino, Cordeiro do Chefe Lino. É, mais fácil. Às vezes não vem assim a inspiração nova, fala, vai, Cordeiro do Chefe Lino. E foi premiado o prato, Lino? Foi premiado o prato. Que legal, tem uma feira que chama FEINCO, Feira de Caprinos e Ovinos, que era feita em São Paulo, e hoje em dia foi englobada em outras feiras, essa feira. Essa era especial só dessa área. E é um prato muito simples que, na verdade, até a gente comenta que quem não gosta de carneiro, não é todo mundo que gosta da carne de cordeiro, né? Pode fazer da mesma maneira com o filé mignon. Então, boa, só substituir. Só substituir. Ele é muito Além, simples. então, da carne, seja de carneiro ou próprio filé mignon, quais são os outros ingredientes que você usa e a quantidade? Isso, nós vamos dividir em 3 partes esse prato. Ele fica muito bonito, muito bem arrumado, mas são poucos ingredientes. Nós temos aqui mais ou menos umas 150 gramas de filé mignon, um potinho de iogurte, né? Aqui tem 80, 100 gramas de iogurte. Nós nem vamos colocar tudo isso aí, porque dá pra fazer essa receita para 2 pessoas. Eu vou montar só um prato aqui, perfeito, né? Um limão, um meio limão espremido, né? Aqui tem um pouco de páprica doce, né? Ou coloral, que é para dar coloração na carne, para ela ficar com uma coloração bonita. E aqui tem um pouquinho da páprica picante, e aí que é dar sabor mesmo para quem gosta de um gosto um pouquinho mais picante, que combina bem com o iogurte e o limão, fica muito legal. Um pouquinho de sal. Aqui vai dar um pouquinho de azeite só na panela, só para refogar as tirinhas de cordeiro. Algumas folhinhas de hortelã. A gente vai ver que aqui é tudo muito... É difícil até de pesar uma folhinha. É mais no olhômetro, né? Mas ele é tão aqui. simples, não tem nada de escondido. O que precisa de um pouquinho talvez de um pouco mais de habilidade é para fazer um caldo. Esse aqui é um caldo de cordeiro. Hoje em dia você encontra confecções só de pescoço do cordeiro, seriam ou aparas de osso, de carne, que é para você ter o sabor. Então aqui dentro foi cozido não aqui, né, mas aqui eu estou esquentando o caldo, onde foi cozido por quase 3 horas, aparas de cordeiro, ossos, aí você pode colocar cenoura, salsão, cebola, tudo para dar sabor. Aqui é um caldo onde está todo o sabor, onde vai ser estufado o cuscuz. Esse aqui a gente encontra, né? Já é pré-cozido. A gente pode, em 4 minutos, vai estufá-lo e a gente consegue fazer um acompanhamento legal para dar um pouco de crocância. Esse é aquele cuscuz marroquino, isso, Lino? É ele, né? Ele mesmo. Aí você pode estufá-lo com qualquer caldo com sabor que você queira, você dá sabor a ele, porque ele basicamente não tem muito sabor. Perfeito. Né? Muita gente usa aqueles tabletinhos para fazerem os caldos, né? Isso. Agora esse deve estar bem melhor, hein, Lino? Bom, tem que estar, porque senão a gente se mata, né? O tempo que demora, o trabalho que dá. E o cheirinho já, o perfume aqui do nosso estúdio? Dá pra sentir, né? Mas é bom mesmo, né, Lino? Inclusive incentivar o pessoal de casa, se puder evitar aqueles tabletes, muita aqueles coisa produtos, é muito sódio, industrializada, né? Então tudo que a gente puder. Na verdade, às vezes quando você vai limpar uma carne, quando você vai desossar uma carne, você tem alguns ossos, você já tem ali matéria-prima para fazer um belo caldo. Então não precisa comprar o caldo industrializado. Bem lembrado. Preparação do prato. Preparação do prato. Primeiro, nós vamos usar na mesma tábua, uma coisa que eu tenho reparado, a gente vê bastante, às vezes as pessoas usam erradamente a tábua onde vai fazer a receita. Nunca você bota uma carne, um peixe nela e depois você coloca uma verdura ou algo que você vai comer cru. Então você pode até usar a mesma, mas você tem que pensar na ordem que você vai fazer. Eu vou picar agora aqui o hortelã, e vou fazer o temperinho que a gente vai mergulhar depois do cordeiro, aí não tem problema nenhum de eu cortar a carne, eu não posso fazer o contrário. Cortar primeiro a carne e depois mexer hortelã. com os outros ingredientes. Então vamos pegar aqui algumas folhinhas de hortelã. E aí em qualquer receita, o ideal então a gente começar pelos legumes, enfim. Isso. Por último, deixa a carne. Se você faz um curso na parte de higiene e manipulação de alimentos, existe o problema que é chamado de contaminação cruzada. Então, algo que você vai comer cru,
você tem que usar uma tábua limpa, desinfetada, porque ela não vai passar por nenhum processo de tirar aquelas bactérias que estão nas folhas, né? Resíduos, né? Exato. É importante focar isso mesmo, viu? É bom porque às vezes a gente vê na TV oportuno. e algumas pessoas até ensinando, e a gente vê, não só na TV brasileira, né? Ensinando geral, uma coisa que não está certo, né? É importante fazer esse alerta. A gente vai dar agora um pouquinho de sabor pro nosso iogurte, né? Eu falei iogurte, mas você pode usar também uma coalhada daquelas... O importante é você pegar um potinho. No supermercado, aqui no Brasil, a gente tem muita diferença de qualidade. Às vezes você pega um potinho de iogurte ou de coalhada e ele é muito líquido, né? E tem algumas marcas que com certeza custam um pouquinho mais, mas elas são um pouquinho mais firmes, né? O ideal é usar um iogurte mais cremoso. Mais cremoso, Aquele exato. iogurte natural, né? Exato. Então tá aqui, ó, algumas folhinhas, a gente usou aqui, acho que nem 10 folhinhas. Nós vamos colocar no iogurte, é esse que vai dar o sabor, junto com o limão e um pouquinho de sal. Tá. Então, aqui um pouquinho de sal para temperar. E o limão, nós vamos espremer meio limão aqui. Hoje em dia, os nossos limões, diferentes de antigamente, que tinham muita semente, praticamente não as tem, mas não custa nada a gente passar numa peneirinha, para ele não cair lá dentro. É verdade, né, Lino? Melhoram tantas sementes? Essa é alguma explicação? Tem. Lógica. É o desenvolvimento na área genética, né, dos alimentos. Você imagina que uma cebola, eu estive visitando uma grande firma de desenvolvimento de sementes, né? Uma cebola, para ela dar uma evolução na espécie, ela precisa de 7 anos sendo plantada, colhida sementes, plantada, sendo colhida semente, então você vai melhorando a espécie. Esse limão, antigamente, quase 35 anos atrás, quando eu me formei em gastronomia, os limões aqui no Brasil tinham muitas sementes. Hoje em dia, praticamente não tem. Isso é uma fase da evolução genética, né? Eles mexem até ficar do jeito que tem que ser, ou seja, que seja mais prático, melhor. Às vezes, até dar mais sabor, dar mais aroma, mudar a coloração. A gente não encontrava também tantos tipos de alface, legumes, com tantas colorações diferentes, né? Pimentão vermelho, laranja, berinjela branca, tudo vai aparecendo. De tudo e mais um pouco. De tudo e mais um pouquinho. Só para recapitular, então, aqui esse nosso molinho, isso. Você colocou um daqueles copinhos, né? Potinho de iogurte natural, umas folhinhas de hortelã, é a gosto. Aqui acho que foram umas 10, mais ou menos. Exato. Pouquinho de sal e suco de meio limão. Meio limão. Agora eu ia experimentar para ver se tá bom, mas quem vai experimentar é a Tati. Que honra! Ver se falta um pouquinho de sal ou se... Tá bom? Perfeito. Então, gente, esse que delícia aqui de molinho. Não se mexe mais. Muito simples. Você pode usar em outras ocasiões também, né? Com outros tipos de produtos. Agora aqui na panelinha, nós vamos colocar o nosso cuscuz, tá? Eu já tinha deixado ela um pouquinho quente, não vou deixar muito quente, que vai começar a sair fumaça. E a gente vai simplesmente cobrir com esse caldo. Nós vamos cobrir o cuscuz, que é para ele começar a se inflar. Ele em 3 ou 4 minutos, ele já vai estar no ponto, né? E ele vai ser usado assim como mais uma decoração. Se precisar de mais, a gente coloca. Vou até tirar fora aqui do fogo, não tem mais necessidade. Vou deixar bem fraquinho aqui, ó, só para ele ir evaporando esse líquido. Ele vai hidratando, né? Ele vai... Exatamente. Aumentando. Aqui eu também vou deixar fraquinho, que ainda vou cortar a nossa carne, só para ela manter quente. Muito bem, aqui já não vamos usar mais nada, então eu posso usar a carne, sim, não tem problema. A carne ainda vai ser levada ao fogo, né? Então, não quer dizer que o hortelã não tenha nenhum tipo de germe, bactéria, mas no momento do contato com a carne aqui, como a carne ainda vai no óleo quente, nesse momento não tem mais problema. Lógico que se você tiver várias tábuas em casa é bom, e inclusive na parte profissional é exigido uma tábua para cada tipo de alimento, né? Uma para carne, outra para peixe e tal. Aqui a gente está mostrando na TV, mas como a dona de casa faz, né? Então, esse filé de mignon, primeira coisa que você vai reparar, e que você deve estar reparando, que ele é muito pequenininho, né? Esse filé mignon é um filé mignon de altíssima qualidade porque ele é feito com filhotes de até 10 meses. E não fala tadinho, não. Nem falei nada, Lino. Porque quase sempre quando eu explico isso no restaurante, porque as pessoas querem saber, né? O pessoal fala tadinho. Ah, tadinho, mas infelizmente é a vida. A gente vai cortar aqui alguns pedacinhos. Se você cortar muito grande, vai ficar um pouco grosseiro. Se você cortar muito pequenininho, ele vai refogar e vai ficar muito, muito seco. Tem que achar um meio termo. Um meio termo, né? Então, vou cortar aqui umas tirinhas e eu vou comparar mais ou menos, apesar que a minha área é italiana, mas vamos comparar a gastronomia chinesa, né?
aquelas tirinhas que se faz no yakisoba ou em alguns produtos chineses, né? Então, a gente faz umas tirinhas assim, ó. Lembrando, pode ser o filé mignon ou cordeiro. Exatamente. Vocês viram que eu tirei aqui a partezinha branca. E essa é outra coisa, já que a gente está falando de antigamente, outra coisa que mudou muito no Brasil foi o cordeiro, né? Antigamente, na verdade, nem se chamavam de cordeiro, porque não se abatiam filhotes tão pequenos. O cordeiro, diferente do que muita gente acha, o cordeiro não é uma coisa... Deixa eu só aumentar aqui. E o carneiro é outra. O cordeiro é o filhote, né? Então a gente não achava a carne tão macia antigamente, porque eles eram abatidos com muito mais idade. Hoje, esses animais são abatidos até 10 meses, então não tem gordura, não tem, o cheiro também não tem um cheiro forte, como tinha antes. Sim. É de muito melhor de qualidade. Então, aqui está o cordeiro, uma temperada com sal, né? Aí a gente vai colocar o coloral, que é para dar uma corzinha, enquanto ele pegar um pouquinho de azeite lá na frigideira. E ele não tem muito sabor, né? Mas a questão da cor mesmo. Exatamente. Né? Agora, esse sim, você gosta de um pouquinho de picante? Eu gosto. Não muito? Eu gosto. Então, um pouquinho de páprica picante. Essa sim vai dar um pouco mais de sabor. Agora, nessa pequena frigideira, nós vamos dar um pouquinho de azeite para ela, aumentar o fogo. E aqui em 3 minutinhos nós vamos ter ele pronto. Cordeiro do chefe Lino, pode substituir o cordeiro pelo filé mignon. Lembrando, a gente usou então 150 gramas do filé de cordeiro, uma pitadinha de sal, uma pitadinha de coloral, uma pitadinha de páprica picante. Azeite a gente coloca agora na frigideira, exatamente para colocar a carne. Iogurte natural, aquele copinho, aqueles potinhos do iogurte. Suco de meio limão, folhinhas de hortelã. E o cuscuz para acompanhar, cuscuz marroquino, a gente já está deixando ele ali com o caldo que o Lino fez, para ele inchar, ele fica de molho, ele cresce. Aqui é muito rápido, viu, Tati? Porque as tirinhas de filé, elas são bem fininhas, né? Então vai ser uma douradinha de um lado do outro, ele já vai estar pronto. 2, 3 minutinhos está pronto. Isso. Lembrando o nosso molinho, nós colocamos então o iogurte com as folhinhas de hortelã, pitadinha de sal e suco de meio limão. Na frigideira a carne com um pouquinho de azeite e na outra panelinha a gente tem o caldo com o cuscuz hidratando. Que agora certinho no ponto. No ponto. Eu já vou começar até a montar. Perfeito. Eu vou afastar. Quer que tem essa tábua lá atrás? Isso. Mais fácil, né? Só deixa eu tirar daqui para não cair. Vou ficar com mais espaço. Agora nós vamos colocar nesse prato. A gente coloca o iogurte. É aqui onde você vai molhar os pedacinhos de carne que estão saindo ali agora, tá? Por isso que eu falei que isso aqui dava até para umas 2 pessoas, né? O cuscuz, nós vamos fazer uma caminha aqui para onde a gente vai colocar o nosso cordeiro. Então, a gente vê que ele já está macio. Aí, em primeiro momento você olha assim e fala, ah, tadinho, tá feinho, ele aqui tá sem cor, mas é aqui em cima que vai o cordeiro. Então, ele não vai aparecer muito, ele vai ficar mais embaixo. Agora, já, um lado já está pronto. Aí já praticamente todos eles foram virados. Rapidinho. Você vê que já mesmo, né? É super rápido. Não, a carne de cordeiro, lógico, quem não gosta, tem muita gente que não gosta de uma carne mal passada, né? Mas quem não gosta da carne mal passada, aí tudo bem, deixa mais tempo. Mas só deixar mais tempo. Não precisa de muito tempo. Olha, praticamente pronto. Você vê que a páprica já deu uma cor bonita a ela. Nós vamos colocar aqui em cima. Outra coisa importante, às vezes as pessoas fazem um prato bonito e eu vejo colocar alguma coisa enorme assim para enfeitar. O enfeite tem que ser algo bastante delicado. Então, basta você aqui do lado colocar, olha, uma folhinha, que seja, não precisa ser nada... O enfeite não precisa ser uma coisa que tenha que aparecer tanto, grande, né? Não precisa ser grandiosa. A gente coloca... Olha, bem que você falou que o prato ia ficar bonitão, hein, Lino? Você vê que tá aqui. Se você quiser, pode até essas gotinhas aqui, ó, deixar pingar um pouquinho em volta. Aquele que ela solta, tem, né? Ela tem uma coloração bonita. E tá pronto para ser experimentado para... Arrasou. Vou divulgar os contatos do nosso convidado, qualquer dúvida, orientação que vocês queiram receber, qualquer mensagem. Obrigada, viu, Lino, mais uma vez. Por nada, imagina. Por participar conosco e compartilhar mais uma receita. Essa, inclusive, que foi premiada. Foi premiada. Eu fui lá só para a gente participar e acabamos
sendo premiados, né? Você pega um pedacinho de carne, molha no iogurte, experimenta e me diga. Gente, esse molhinho de iogurte tão simples de fazer, não lembro. Muito, muito simples. Gente, fica muito bom. Opa, caiu no meu potinho. Eita, vem pra cá. Pronto. O cordeiro combina bem com esse um pouco de azedinho. Nossa, que que dá delícia. E esse cuscuz embaixo passa a ser um acompanhamento, né, para completar, saciar a nossa fome. Agora eu vou pegar mais um pouquinho aqui, ó, de cuscuz. Nossa, arrasou, Lino, parabéns. Gostou? Turminha, sugestão para vocês aproveitarem, variar o cardápio, vai fazer um jantar especial. Tá aqui essa excelente dica. Obrigada, viu, Lino? Boa viagem de retorno para você. Obrigado, sim. Gente, eu me despeço daquele jeitinho que eu mais gosto, aproveitando essas delícias do quadro Bom Sabor. Mais uma dica para vocês. Tchau!